Fala galera da Pump, me chamo Gabriel Sotomayor e hoje a gente está aqui para gravar com uma referência gigantesca do fisiculturismo e da educação física do Amazonas, Everton Ribeiro. E para começar, a gente quer saber, Everton, quem era o Everton antes de conhecer o fisiculturismo, antes de conhecer a musculação? Se tu chegou a praticar outros esportes, se tu já era atleta, como é que era a tua vida antes da musculação? Eu sempre gostei, na verdade, de esportes, só que esportes coletivo, né? Futebol, eu fui da seleção de futsal, de basquete, de vôlei da escola, de handebol também. Só que no coletivo, o que eu mais gostava era futebol, né? E eu não tive muita oportunidade, vamos dizer assim, na época de escola, né? O professor não gostava muito de mim, não. Então, eu sempre gostei, né, dos esportes, mas quando eu fui pro individual, que é a musculação, né, vamos dizer dessa forma, ali só dependia de mim para dar certo, né? Não dependia de um time, né? Então, foi quando eu comecei a treinar, eu era bem magro, né? E fui me encontrando, né? Aí, aos poucos, eu fui parando um pouquinho o futebol e indo 100% ali pra musculação, né? Mas ainda gosto muito do futebol, tô tentando evitar. Com que idade foi isso, mais ou menos? Eu joguei futebol desde a minha infância até os 20 anos, vamos dizer assim. Mas essa transição do futebol com a musculação, 18 anos, essa é a média. beleza. Mano, conta aí agora, a gente quer saber como foi o caminho até o primeiro campeonato. Sei lá, as pessoas que te influenciaram, sabe? Qual foi o primeiro campeonato? Como é que foi esse bastidor aí da tua caminhada pra entrar assim no fisiculturismo? Essa pergunta faz trazer muita lembrança assim para mim, né? Mas eu não sabia o que era esse esporte, fisiculturismo. Eu fui saber a partir do momento que um amigo meu lá da minha infância mandou uma publicação do Felipe Franco, sinistro. E aí eu olhei, caraca, o que é isso? E aí, pouco tempo depois, eu descobri que tinham atletas aqui em Manaus também, né? Os primeiros que eu vi foi o Daniel Guedes, foi Renan Exposto, foi Gustavo Turner, foi Joel Santana. E aí eu, cara, me pareço mais com esse aqui, que era o Gustavo Turner Men's Physique, ele era o tricampeão da época, ele era o cara. E aí o cara, não tá tão diferente não, vou tentar, né? Então, decidi eu mais um amigo na época, né, a gente tentar, né, esse mundo de fisiculturismo e ver no que vai dar. E a primeira competição foi 10 anos atrás, o Copa Manaus de 2014. A gente começou uma preparação ali sozinho, só eu mesmo. Nem conhecimento eu tinha. Pensava que tinha, inclusive. E aí eu comecei uns 4 meses, 3 meses antes. E aí já conheci o Daniel na época, né? Já era um fã do Daniel. Faltando mais ou menos um mês para esse Copa Manaus, o Daniel me notou eu e o Pablo no caso, né? E chamou eu e o Pablo pra gente fazer um treino com ele numa academia. E aí a gente foi, chegamos lá, era um feriado, eu lembro muito bem aquele dia. E aí chegou eu e o Pablo, a gente amassou no treino de peito, acabou o treino de peito e o Daniel não chegou. Vamos embora então, né? Quando a gente ia embora, o Daniel chegou. Bora treinar costa então, né? Lá vai a gente treinar costa, e naquele dia a gente conheceu o Daniel, ele chamou a gente pro time. E o Daniel conduziu as últimas 4 semanas ali da preparação e foi totalmente diferente. Eu vi que você fazer um acompanhamento, né, profissional, né, ele é realmente necessário e aquelas 4 semanas eu evoluí de uma forma muito maior do que todas as semanas anteriores juntas, né, me preparando sozinho. E eu acho um ponto importante pra falar, né, bicho? Que eu acho que a galera que de hoje em dia, principalmente tá entrando no esporte hoje, não tem noção. A gente tem 7 campeonatos hoje em dia aqui em Manaus, mas na época eram só 2, meu amigo. Então, ou era o Copa Manaus ou era o Amazonense. E naquela época o Copa, eu acho que era o campeonato que todo mundo estreava, né, bicho? Era. Então era Exatamente. lotado. Como é que foi, tipo assim, tu chegar lá e ver toda essa galera lá, assim, como é que foi pra ti? Então, realmente era bem difícil, porque só eram 2 competições, então todas as 2 competições eram um nível bem alto para aquela época. E aí tinha, na época, né, a maioria das pessoas que competiam já eram, vamos dizer assim, adultos. Aí chega lá 2 moleques, eu e o Pablo. Né? Então o pessoal já olhava pra gente, acha que não vai dar nada, né? E acabou que a gente foi bem, a gente se destacou bastante naquela competição. Eu sei que isso abriu muitas portas para outros jovens, depois da gente também entrar no esporte. O backstage estava lotado, cheio de gente. Na época, a competição era no sábado e as prévias eram pela manhã, lá no backstage mesmo. A competição era lá. À noite, a gente voltava para as finais, que era no palco realmente do Teatro Manauara, né? Era dessa forma. E acho que foi o último ano também, dessa forma, né?
E basicamente foi isso. Foi bem lotado, tinha muito atleta bom naquela época, muito atleta grande já. Teve um que, inclusive, eu tinha acabado de me pintar, eu tava secando ainda. Aí chegou um cara por trás de mim, me deu um escorão. Rapaz, eu fiquei com muita raiva, bicho. Só que quando eu olhei pra trás, o cara era imenso, mano. Aí eu fiquei quietinho na minha. Tá tudo certo. Deixa quieto, deixa Se eu quieto. tivesse uma esponjinha, eu até passava nele, assim. E a gente quer saber agora, cara, nesse início, qual foram assim, as tuas maiores dificuldades? Se tu teve que trabalhar em outras profissões para poder bancar as preparações que a gente sabe que nunca foi barato e nunca vai ser, né? E como é que foi assim? Conta pra gente um pouco dos obstáculos que tu teve que ultrapassar nesse início aí no fisiculturismo. É aí que eu falo que o fisiculturismo me trouxe muitas lições, né? Porque se manter nele não é fácil. Eu comecei só pra ver no que vai dar. Só que eu não fiz o meu 100%. Tipo assim, eu fiz 3, 4 semanas com o Daniel. Então, bora tentar mais uma e bora ver no que vai dar. E nessa a gente vai indo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do Copa Manaus, o primeiro evento, foi... Cara, eu preciso de um emprego. Eu não trabalhava na época. E aí eu queria o primeiro emprego que aparecesse para eu ter como custear a minha preparação, né? E aí passou um tempo, consegui um emprego num restaurante, que foi o Amazonas Steakhouse. Eu fui garçom lá, fiquei quase 2 anos e meio lá. E ali foi meu primeiro emprego, já cheguei com o chefe falando, chefe, eu sou atleta, e aí eu tenho que comer a cada 3 horas e tal. Ele, gostei de você, você pode parar para comer. E aí quando era horário de pico, 9 da noite eu parava, restaurante lotado, cara. Os garçons que já eram 40 anos, 45 anos, eles já olhavam para mim e ficavam com ódio, porque eu deixava todo mundo na mão, e eu entendo eles, mas o chefe falou, então eu fui, né? Mas assim, foi a primeira lição que eu tive, né? Porque ainda tendo um emprego, as primeiras dificuldades sempre são financeiras, né? Porque o esporte ele é caro, independente da competição que você for, e você sempre vai investir o quanto você pode. Se você ganha 2 mil, você vai querer investir 1.500. Se você ganha 10 mil, você vai querer investir 9 mil. É assim, é progressivo, né? Então, os meus primeiros 3, 4 anos foram bem difíceis na parte financeira, né? Até eu conseguir entrar numa faculdade, estagiar, foi uma jornada bem longa, né? Eu posso dizer para vocês que a minha vida só foi mudar mesmo depois que eu me formei. No sentido do atleta, né? De poder investir mais depois que eu me formei. Mas antes disso, quem me conheceu sabe muito bem. Era whey vencido, pode me dar, parte de amendoim vencida, clara de ovo vencida. Tudo que desse para facilitar a minha vida, eu usava. Claro que eu analisava ali se dá para usar, né? Tá vencido há tanto tempo. Mas tem uma diferença também. Vencido é uma coisa, estragado é outra, né? Acho que é por isso que eu não tô no shape, eu tô tomando whey na validade, pô. Agora, mano, a gente vai entrar num ponto que, assim, acho que qualquer pessoa aqui em Manaus pode falar que você, graças a Deus, também é um dos personagens mais bem-sucedidos aqui da nossa cidade. E em que momento tu viu que, assim, que a educação física seria o que viraria a tua carreira, assim, pro futuro? É uma pergunta um pouco mais difícil, porque a minha vida ela foi literalmente degrau por degrau, né? Não teve uma virada de chave. Eu sempre fui muito constante nas coisas que eu faço, né? Mas uma das viradas de chave, de verdade, foi quando eu me juntei com a Keila, por exemplo, porque antes disso eu estava um pouco desnorteado, vamos dizer assim, e com ela foi bom para mim, foi bom para ela, consegui ser mais centrado, consegui pensar mais em família, gastava menos dinheiro com idiotice também. E aí uma outra virada de chave foi para Spásio. Aí eu conheci outros nível de cliente. Passei a me importar mais em como atender esses clientes, né? E eu era muito bem aceito na Spásio, muito querido, fui crescendo lá dentro. E eu percebia que a cada competição que eu ganhava, eu fui empilhando competição, ganhando. E eu fui criando uma rede, vamos dizer assim, de fãs. Tem pessoas que realmente gostam do meu trabalho. Eu sei disso, sou muito lisonjeado também. E nunca deixei isso mudar quem eu sou, né? Mas, basicamente isso. Eu acredito que aquela frase clichê de que você é a média das 5 pessoas que você anda, isso é pura verdade. Você realmente é. E eu posso dizer que eu sempre andei com pessoas mais velhas, mais experientes, e eu ouvia atentamente. Eu estava disposto a aprender. Então, na Spásio, eu tinha grandes personagens, eu ouvia, eu tinha o Daniel para me orientar, isso tudo foi muito fundamental, né? Até o ponto que eu estive entre eles, né? Entre os grandes. Eu lembro que o meu primeiro dia de Spásio, não foi um dia de trabalho, foi uma reunião de colaboradores e chamaram o Leandro Portela para dar uma entrevista.
E ele falou assim naquela época, gente, aqui em Manaus só tem 3 personagens que ganham mais de 20 mil naquela época, 2017 isso, só 3 personal. Aí ele falou os nomes de lá. Aí eu pensei, meu Deus, é possível ganhar mais que isso com personal? Pra mim não era possível. Quero ser um desses aí. Eu quero ser do nível desse cara. Desde então eu colei no Leandro. Aprendo com ele até hoje, eu sou um mentorado dele também, né? Então é muita coisa envolvida, é muito sobre você, sabe? Você tem uma boca, 2 ouvidos. Escuta mais o que você tem para aprender com as pessoas, né? Até chegar um momento onde você pode também ensinar, ajudar as outras pessoas. Quando eu saí da Spazio, né, que eu fui para a Companhia Atlética, foi uma outra virada de chave para mim, bem importante, uma outra academia onde eu não era ninguém, vamos dizer dessa forma, né? E aí, quando eu cheguei lá, as coisas no começo não foram fáceis, né? Até começar a aparecer clientes e tal. Até que foram aparecendo aos poucos. E aí foi um monte, um atrás do outro, eu enchi minha agenda rápido. E eu sei, claro que assim, que Deus me abençoa muito, eu sou muito ciente disso, né? Das obras que Ele tem feito na minha vida, né? E também, lá na Companhia Atlética, normalmente o pessoal segue carreira lá. Então o pessoal começa no estágio, vai para professor e depois vai para o salão, né? Para personal trainer, né? Teve um evento que eu fui uma vez e tinha uma rodinha de personagens, vamos dizer assim. E um dos personagens que está lá já a carreira toda, ele falou, olha, eu só lembro de 2 personagens que chegaram na companhia sem ser da carreira, né? E conseguiram ser os alunos, que é tu e Leandro Portela. Então, eu consigo ver que eu cheguei no nível ali mais ou menos que eu queria, entendeu? Não no nível do Leandro, claro, né? Mas Deus tem aberto portas e abençoado, né? Eu sou sempre muito grato a isso. E já que a gente tá falando de virada de chaves, vamos falar talvez para mais uma, né? Que é quando tu se tornou aí atleta profissional, quando tu conquistou o Procard. Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança na tua cabeça, na tua carreira de atleta, investimento? Tudo muda, né, cara? Eu acho que começa um novo jogo ali. Conta um pouquinho pra galera dessa experiência. Realmente, foi uma virada de chave para mim também. Eu confesso para vocês, e sempre falei isso, na verdade, que eu nunca sonhei com o Procard, porque quando eu comecei no fisiculturismo, lembro que só tinha 2 competições em Manaus, era muito difícil, muito difícil. Você se tornar profissional era uma coisa que, cara, sabe, você conta nos dedos. Assim. Sul-americano e o mundial, né? Exatamente isso. Então hoje é diferente, mas como eu tive aquela escola lá de trás, nem sonhava com isso. E aí começou pela torcida, na verdade. Rumo ao Procard. Aí chegou a competição 2020, né, que valia o Pro, e teve a fatalidade da minha tinta, né? E aí tudo foi por água abaixo. Né? Naquele ano, uma seu contexto nacional, tive um problema de pintura, não deu certo, mas tudo bem. A gente às vezes não entende, né, o porquê das coisas, mas na hora certa a gente entende. E eu estava lembrando, inclusive, que o evento que teve agora domingo, né, teve muitos atletas que passaram mais ou menos pelo que eu passei. Sim. Que se sentiram frustrados, que não conseguiram entregar o trabalho, que não foram vistos como poderiam ser. Eu já passei por isso, eu sei como eles se sentem. Agora, assim, um ano depois, eu continuei trabalhando, consistente como sempre fui. Um ano depois eu voltei para aquela mesma competição, aí o cara que era o bicho-papão da categoria decidiu ir também, aí me dei mal, né? Na minha cabeça. Só que aí eu já estava melhor, já estava mais confiante e não ia deixar a situação da tinta acontecer de novo, né? Eu já estava mais experiente. E aí aconteceu que naquele evento eu só queria ganhar a minha categoria. Só isso que eu queria, eu não queria o Pro. Só que aí Deus vem e me surpreende, né? Deus fala assim que no lugar onde você teve vergonha, Ele te devolve com dupla honra. No meu caso, acho que vou dizer que foi tripla. Porque eu só queria ganhar a minha categoria. Eu ganhei a categoria Novice, a categoria Open e fui pro Pro, né, no overall e ganhei. Eu não esperava tudo isso. Então, do nada, eu me vi no mês seguinte competindo lá do Ramon Dino. Que virada é essa, né? Mas assim, foi um momento assim, incrível, um marco na minha vida, foi muito especial. Eu soube usar isso também profissionalmente ao meu favor, muito bem. E dali em diante é outro jogo, totalmente. Você tem que investir muito mais, porque tu vai competir contra o Ramon. Tu vai querer investir 1.500 por mês? Não vai. Né? Tem que investir mais. Só querer, né? Porque querer, às vezes o cara até quer. Verdade. E aí que eu acho que é também muito importante ser prudente, porque eu conheço muitos atletas que estão ruins financeiramente, né? Estão cheios de dívida por conta de competições. Cara, a gente tem que ter muita calma na hora de dar o passo.
saber agir. Porque você tem que ter... Quando eu falo de longevidade no esporte, não é você gastar tudo em uma competição e nunca mais, entendeu? Sim. Você tem que ter essa constância de estar indo uma, vai outra. Então tem que investir, porque no nosso caso, que é profissional, é viagens também, né? Não tem competição profissional em Manaus. E é em dólar também, né? É em dólar também, é um monte de coisa. Mas sem dúvida foi assim muito importante para mim, para minha vida, agregou muito para mim. Eu soube usar isso a meu favor, com certeza. Beleza, mano. A gente conhece teu time, né, de atletas. Já, cara, teve muito sucesso em vários campeonatos em Manaus, fora. Mas a gente quer saber como foi a experiência de preparar o primeiro atleta. A gente conhece esse rapaz. A gente quer saber um pouco como é que foi essa primeira experiência como preparador. Cara, conta um pouco dos bastidores, assim, de tudo que aconteceu. Tiveram muitas dificuldades? Como é que foi a situação? Conta aí pra gente. O primeiro foi o Matheus Albuquerque. Matheus Albuquerque, sim, Meu rapaz. querido Matias, né? Sim. E, cara, o Matheus eu conheci ele quando eu comecei a trabalhar na área mesmo, né, da educação física. Eu fui fazer um estágio de 4 dias, eu acho, na Live Torres. Lá eu conheci ele, em 4 dias. E aí, a partir daí, ele virou meu aluno de consultoria. E aí, depois de um tempo, eu fui pra New Fit, ele foi comigo. Lá eu atendi ele quase que todo dia presencialmente, né? E aí ele foi evoluindo, e ele chamava muita atenção na academia por ser um menino muito novo. Então, um rosto de menino, uma pele de menino, um físico bonito, bem estruturado, harmônico. E ele foi evoluindo, começou a dar vontade nele de competir. E a gente já tinha feito um processo de ganhos, e depois seca, né? Ficou isso aí. Vamos de novo, só que agora vamos melhorar para tentar competir. E aí foi de novo. Ele fez uma preparação, junto comigo, inclusive, porque na época eu entrei em uma preparação, né, o off, aí ele fez também, e começamos a secar juntos, ele pro evento dele e eu pro meu. O dele foi um mês antes, e aí eu fui acompanhar ele também no Copa Manaus, evento porta de entrada, né, para os atletas. Eu estava lá. Isso. Categoria Men's Physique, e ele foi muito bem, e vou falar para vocês, ver o Matheus ganhar, que ele ganhou aquela competição, para mim, foi mais emocionante do que pelo menos metade das competições que eu ganhei. Foi uma emoção bem diferente. Ali eu comecei a perceber que eu gostava disso também. É o caminho sem volta, né? Aí o time foi crescendo muito a partir dele, né? Na verdade. Beleza, e a gente já falou um pouco da tua experiência competindo como pro, como amador, como coach. E agora a gente quer saber quais foram os campeonatos mais desafiadores, tanto como atleta, como coach também. Qual foi o obstáculo, como é que tu fez pra superar? Conta um pouquinho desses bastidores aí, porque a gente sabe que é sempre cheio de BO. Todo campeonato é um BO diferente. E pra galera conhecer aí, saber que nunca vai ser fácil. Bom, de competição difícil, eu vou falar pra vocês, às vezes a gente pensa logo aquela lá do profissional. Não, eu vou falar do estadual de 2016, porque foi o meu primeiro. Eu cheguei naquela competição como uma promessa. E aí eu pego logo o Gustavo Turner, que era o tricampeão da época, ele era o cara a ser batido. E naquela época chegou para competir em Manaus, que veio morar em Manaus, um cara chamado Eduardo Valões. Esse cara, ele tinha acabado de ser, acho que, campeão brasileiro no ano anterior. Ele foi pro Mundial, no ano de 2015, foi terceiro colocado do Mundial. Do nada ele cai em Manaus. Olha quem eu vou enfrentar. Um cara lá do Mundial, Gustavo Turner tricampeão e eu. Aí beleza, eu tava bem seco. Tá muito bem preparado. E aí, na competição, aconteceu que o padrão da IFBB estava começando a mudar. Eles queriam as pessoas mais slim. Isso foi me favorecendo. Né? O Eduardo, que era o maior, ele era um Men's Physique Pro. Ele ficou em 5º lugar. Até hoje eu acho estranho. Mas ele ficou em 5º lugar. E aí ficou na final, realmente, primeiro e segundo lugar, eu e o Gustavo Turner. E eu fui o grande campeão daquele dia, né? Cara, aquela emoção foi algo indescritível para mim. Ganhar o meu primeiro estadual foi muito especial. Aquela competição abriu muitas portas bem bacanas assim para mim. Por exemplo, eu fui para a TV na semana seguinte. Eu fui procurado pela Probiótica, nós fechamos um contrato. Eu cheguei a ficar 4 anos na Probiótica. Então, aquela competição ali é uma das minhas favoritas, assim, eu vou dizer para vocês. Uma outra competição que foi bem difícil, essa no quesito psicológico. Cada competição tem uma dificuldade. Sim. É o financeiro, é o psicológico, é o término de relacionamento. Cada pessoa tem uma história. No meu caso, o psicológico, em 2019 eu fui para o Arnold Classic Brasil. Só que no último dia do ano de 2018, eu rompi o peitoral. E aí, quando eu rompi o peitoral, no dia seguinte eu pensei, cara, eu tenho 4 meses pro Arnold. O que dá para eu fazer? Treinar peito não dá, vou fazer cardio.
não vou errar nada na dieta. Né? E a gente elaborou um plano de manutenção, vamos dizer assim, né? Até que eu me recuperasse. E aí foi um processo de recuperação ali de uns 2 meses, eu vou dizer para vocês. Para eu dizer que eu posso... tô treinando peito de verdade, né? Foi uns 3 meses. Então eu me preparei sem treinar peito praticamente, né? E, cara, foi botando um físico bem legal, medidas, proporções do que dá para fazer. E quando chegou o último mês, que eu tava já bem, né, recuperado, aí foi o mês que eu fiz ali, que eu acelerei, né, que eu busquei a condição. Logicamente, o meu condicionamento físico não era 100%, porque eu perdi muito em quesito de nível de treino, né? Então não tive aquela densidade que costumo apresentar. Mas eu cheguei na competição, que era o Arnold Classic Brasil, e fui terceiro lugar daquela competição. O campeão foi só o Gabriel Zancanelli, entendeu? Então, eu sempre peguei os caras assim desse nível, né? E foi um terceiro lugar, assim, bem controverso. A gente achava que eu iria ficar em segundo lugar, mas para quem veio de uma ruptura, que é o meu caso, até quinto lugar estava ótimo, né? Aquela superação para mim foi muito difícil. E naquela competição eu entendi que eu sou muito mais forte do que eu imaginei, né? Porque chegar até ali sem você ter uma certeza é difícil. E por várias vezes eu falava ao Daniel, né? Daniel, estamos fazendo o processo, estamos se preparando, mas eu vou ser humilde. Se chegar lá no final, tu fala pra mim, Everton, cara, não dá, não tá legal. Eu vou ser humilde e não vou. Mesmo com passagem comprada. Eu vou te ouvir, confio em ti. E a gente foi, chegou no final e dava. E graças a Deus eu não desisti lá no começo. Porque eu poderia ter desistido no começo. Mas eu fui até o final do processo. Uma preparação como coach, que foi bem difícil, eu vou dizer pra vocês, em 2022, eu já tinha ganhado o Procard e estava acompanhando como treinador agora 5 atletas, né? Eram 2 em São Paulo, que era o Arnold Classic Brasil, que era Antônio e Raimson. Não, eram 6 atletas, tá? 4 em Manaus, 2 em São Paulo. Só que a competição era no mesmo dia. E aí, cara, como é que eu faço? Como é que foi para eu me organizar para isso? Eu viajei para São Paulo com o Antônio e com o Raimson. E aqui em Manaus eu ia acompanhando os meninos, né? Pelo que eu já conheço deles, e eu coloquei o Ed Thiago, que ele é da minha comissão técnica. É meu cara, meu braço direito ali, a gente mantém um contato muito legal. E aí, foi um sucesso a competição. Não foi difícil pro Antônio bater peso, mas ele bateu peso cuspindo lá para jogar água para fora e bateu peso. E ele foi o campeão daquele evento. Cara, tá um Arnold bem difícil, o nível é muito alto. E o Antônio conseguiu ser o campeão, foi assim, cara, incrível. O Raimson foi bem também, ficou em 6º lugar na época. Pra quem sabe o nível Arnold é 40 atletas, tá? A categoria. Então o Raimson foi muito bem. E aqui em Manaus, na nossa comissão técnica, né? Estavam competindo a estreia do Matheus Taquita, do Lucas Amoedo, do Diogo e do Thiago Aguiar. Né? E eles foram muito bem. O Diogo foi o overall, o Taquita foi o overall da Classic e da Clássico. Né? Então, assim, foi um final de semana incrível, mas, cara, não é fácil, realmente. Você tem que se dividir ali entre os 6, não foi fácil, mas deu tudo certo. Mano, eu acho que depois de tanto campeonato assim que você participou, acho que na sua carreira tem muitos. Mas tem alguma coisa ainda que, pelo menos no último, tu pode falar que tu aprendeu assim, cara, eu não faria isso aqui de novo, ou faria isso aqui. Sabe, acho que essa experiência acho que é bacana de passar, porque mesmo depois de tanto campeonato, acho que a gente aprende alguma coisa com algum campeonato final, assim, ou algo do gênero, né? Sempre aprende, com certeza. Falando da minha última temporada, né? Que não foi a minha melhor temporada também, eu vou dizer o seguinte pra vocês, né? Foi uma temporada onde, no quesito treino, foi a melhor temporada. Eu treinei muito bem. Eu me juntei com o Matheus Taquita, que é meu atleta, nós estávamos os dois juntos em preparação, e a gente treinou junto no período, então foi muito bom para mim e para ele. Treino foi perfeito. No quesito investimento, foi perfeito também. No quesito cardio, essas coisas, foi perfeito. O que faltou, então? Eu vou dizer para vocês, faltou descanso e faltou mais fisioterapia. Porque eu estava numa rotina de trabalho que era extremamente exaustiva. Eu trabalhava de personal por muitas horas, eu acho que era 10 aulas por dia, então 10 horas em pé, mais o treino, que é 2 horas, 3 horas, mais o cardio. Então, assim, eu acordava 4h30 da manhã para fazer o cardio, fazia o cardio, ia pro trabalho, voltava meio-dia, treinava, já voltava pro trabalho 3h30, cara, meu dia só parava 8 da noite, assim, entendeu?
Então foi bem desgastante, eu não conseguia perceber que eu precisava desse descanso, eu não conseguia perceber. Eu só consegui perceber quando chegou no final, realmente, que é quando o corpo mais cansa, né? E também, quando eu falo de fisioterapia, porque devido à falta de tempo, eu fiz pouca, comparado ao que eu gostaria de fazer, né, de liberação miofascial. E eu percebi que a minha escápula direita ela foi ficando presa e isso já me dificultava de fazer algumas poses. Eu fui apresentando lesões também por conta disso, né? Meu cotovelo começou a ficar ruim, coisa que eu nunca tive problema. E até hoje, passou um ano, eu continuo com dores no meu cotovelo. Então, eu teria me tratado mais. Então, assim, às vezes a gente tem que nem sempre acelerar o caminho certo. Tem que cadenciar também. Tem que saber a hora de dar uma freada. Faltou isso pra mim. Já que a gente está falando, né, de preparação, vamos continuar nesse tema. Tem algum ponto que tu achas que os atletas subestimam, seja como tu falou da fisioterapia, ou do sono, do descanso, que a galera não dá muita importância? E aproveitando a pergunta, algum que a galera superestima, que acha que isso vai trazer um resultado assim diferenciado e na verdade às vezes é só mesmo um polimento ali, um detalhe. Cara. Bom, assim, de subestimar a fisioterapia é um dos mais, sem dúvida. E é muito também pela condição financeira. A maioria dos atletas infelizmente não tem a estrutura financeira que deveria ter, né? Então eles fazem o básico, só dá para pagar a mensalidade da academia e o whey do mês. E aí essas coisas vão ficando de lado, mas é algo que é muito importante, né? Você ter essa manutenção. Outra coisa que eu acho que é subestimada é o descanso também. Eu já tive atletas, por exemplo, que queriam fazer cardio demais. Mano, vai descansar, cara. Não precisa acordar 3 da manhã para fazer cardio, né? Então, só que aí às vezes as pessoas se fecham a cabeça e só quer saber do esforço, do esforço, do esforço e não sabe também a hora de descansar, né? Agora, uma coisa que eu acho superestimado, eu vou dizer assim, GH, uma coisa que é bem caro, já usei, gostei também. Mas assim, você tem que usar, mas sem se confiar nele. Se você não fizer a sua parte, né? Se você não fizer o seu cardio, não é ele que vai deixar a tua pele fina. Sim. Se você não correr atrás. Você tem que fazer a sua parte também, né? E uma outra coisa que eu vou falar pra vocês é no quesito treino. Vou falar o seguinte pra vocês, nem sempre carga é tudo. Nem sempre. Você trazer volume muscular, carga é o principal. Mas você trazer detalhes no físico de músculo, nem sempre é carga. Aí é quando você tem que ter, sim, carga, mas acima da carga, a técnica. E aí é onde falha muitas das vezes, né? Às vezes é por puro ego, de você não querer fazer certinho, né? Não querer baixar a carga para fazer certinho. Às vezes é por falta de mobilidade, uma má postura que você já tem, aí como você não faz a fisioterapia, você não tem como tratar isso, né? Tem pessoas que já têm, né, uma escoliose, uma cifose, um ombro mais rodado para frente, tem gente que é todo torto, né? E aí dificulta. Então, fala assim, muitas das vezes não é na força do braço que você vai alcançar tudo, não. Na força do braço, né, no teu ego ali, tu vai chegar até certo ponto. Mas no que é além, e que você tem que ser sempre humilde para reconhecer as suas dificuldades, eu não tenho dificuldade para dorsal. Cara, reaprender nunca é tarde. Sim. Então, mano, tu tocou no ponto da lesão no peitoral, mas conta pra gente em qual exercício foi, como foi a situação ali. Acho que a galera que talvez não saiba como é que foi, não tem a noção da gravidade. Então, acho que é importante falar também, até pro pessoal tomar cuidado, né? Então, Sim. Conta aí pra gente um pouco como é que foi essa questão aí. A primeira coisa que eu posso falar é que era muito simples eu não ter me lesionado, era só não treinar. Porque aquele dia não era para me treinar, não tinha treino programado. Bom, era a última semana do ano de 2018. E na terça-feira, que ia virar o ano, a academia não ia abrir dia 1º. Pô, não vou treinar na terça-feira, vou adiantar pro domingo. A academia estava aberta, eu fui treinar no domingo, né? E aí eu me machuquei no primeiro exercício, que era o supino reto com barra, que eu gostava bastante. Hoje é bem raro fazer, mas eu gostava muito. E eu fiz tudo certinho. Aqueci, eu alonguei, aí eu aqueci desde o 10-10, 20-20, 30-30, aumentando bem devagarzinho, até chegar lá na minha 7ª série já, na minha carga ali, que era 140 quilos eu fazia. Eu já tinha feito algumas vezes consolidado isso. E eu fiz e foi muito fácil aquele dia. Já que tá fácil,
Vamos aumentar. Botei mais 10 de cada lado, né? E aí na minha quarta repetição, eu senti um pequeno estalo. Só que aí na hora que tu tá no embalo, cara, do exercício, a quarta, né? Aí eu tentei a quinta repetição. Aí foi quando eu senti rasgando tudo aqui. Só foi a força que eu tive pra guardar de volta, né? E assim, mas vamos falar do contexto daquela semana. Naquela semana, eu vinha treinando muito pesado. Naquela semana, na quarta-feira, eu treinei perna e eu agachei pela primeira vez com 200 quilos. Fiz um leg press com 500, um hack com 200. Então eu já vinha bem cansado. No sábado, que foi um dia antes, foi um outro treino de perna, também treinei muito pesado. E o domingo, que era o descanso, eu fui lá e treinei. Então, se eu não tivesse treinado, sabe quando eu volto a falar, nem sempre é você acelerar, né? Você tem que saber descansar também. Foi nesse ponto aí que foi o meu erro, né? A lesão em si, eu vou dizer que foi uma infelicidade. Eu me machuquei, mas poderia não ter me machucado também. Mas aconteceu, serviu de aprendizado sim. Eu treinava com muita carga. E a partir dali eu fui ficando mais resguardado, mais inseguro. Eu passei a ter mais zelo no meu treino, né? Passei então a desenvolver mais técnica. Isso para tudo, porque eu fiquei com medo de lesionar tudo. Então, para perna eu já baixei minhas cargas, fiz melhorzinho o movimento. Para costas também. E vou dizer que para vocês que esse fator psicológico abalou o meu treino por uns 3 anos, pelo menos. Uns 3 anos. Quando eu fui superar isso, já era lá 2021, mais ou menos. Aí foi o ano que eu perdi o medo e eu voltei a treinar mais forte. Foi o ano do Procard, né? Talvez eu tenha virado a chave porque eu fiquei com raiva, né? Que eu perdi no ano anterior, né? Aí eu treinei mais forte. Mas eu vou dizer para vocês que me trouxe muito aprendizado sim, essa lesão. Eu aprendi muito. Mas apesar disso, sabe aquela frase que o pessoal fala assim, ai, o que eu passei me fez chegar até aqui? Não, gente, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás daquele dia, Não teria treinado. não teria treinado, eu teria feito tudo diferente para não ter me lesionado, porque o peitoral, inclusive, era um grande ponto forte que eu tinha. Ele era cheio de fibra e eu perdi tudo isso, né? Infelizmente, mas é isso aí. Acontece. E quem acompanha teu trabalho aí, cara, sabe que esse ano tu ficou off das competições, né? E a gente queria saber qual foi o raciocínio para chegar nessa conclusão. Não, vou tirar uma folga aqui, vou trabalhar no físico, vou dar atenção a outros pontos da vida. A gente sabe que tu não é só atleta também, tu é coach, tu é personal, tu é professor de educação física. Então, conta pra galera como foi tomar essa decisão e o que tu achou desse ano aí de 2024. Cara, um ano muito diferente para mim. Não tá sendo fácil. É um ano bem diferente. Sou sempre acostumado a estar competindo, né? Bom, mas primeiramente, quando eu fui para a companhia atlética, virou uma chave para mim. Eu entendi que lá eu poderia ser muito mais valorizado do que eu imaginei. Então, eu percebi isso logo que eu entrei em preparação para competir no ano passado. E eu cheguei a pensar na época, cara, que pena que eu já comecei. Porque se eu não tivesse começado, eu nem ia. Eu vou focar no meu trabalho. Então, eu já tinha isso como plano. Olha, sair da competição, vou focar no meu trabalho, vou bater minhas metas. Assim foi feito, né? Um outro ponto também é que eu já estava com muitas dores acumuladas, né? Eu tenho a lesão do peitoral, eu tenho um desgaste bem complicado no meu joelho, né? Uma condromalácia patelar, eu faço infiltração de ácido, né? Para poder treinar. O meu cotovelo já é meio ruinzinho também. Deixa eu ver o que mais aqui. Recentemente eu tive um estiramento no adutor, então assim... Mas as dores, elas foram me deixando frustrado realmente, porque como que eu vou conseguir competir com essa galera que eu compito se eu não consigo treinar do jeito que eu deveria treinar, né? Então isso foi uma coisa que realmente me fez refletir muito. Não significa, claro, que eu vá parar, isso é um momento, né, da minha vida. E também foi um momento que eu parei para respirar um pouco, restabelecer minha saúde também, que é importante. Hoje eu posso dizer para vocês que eu estou muito bem, exames tudo certinho, tudo clinicamente em dia, tá uma maravilha, né? Eu atualmente estou em TPC, continuo em TPC, não sei ainda quanto tempo, mas já estou com saudade também de competir, mas assim, isso é uma coisa que eu entrego para Deus. Na hora que for para acontecer de eu voltar, eu vou entender o momento e eu volto. Mano, agora vamos falar de um ponto aqui que eu acho que é importante na vida de qualquer pessoa, até fora do esporte, né? Eu acho que ter uma pessoa do lado que realmente te apoia, realmente acredita nos teus sonhos junto contigo é muito importante. Eu acompanho pelo Instagram ali um pouco, eu vejo que você e a Keila têm uma história de vida muito bacana,
E conta pra gente um pouco como é que foi pra vocês se encontrarem, como é que foi pra Eita, velho. todas essas coisas assim com relação ao esporte, à vida. Como é que tu fala pra galera? Qual a importância de ter uma pessoa que realmente te apoia do lado? Eu digo o seguinte, uma mulher ela pode levantar um homem, mas pode derrubar também. Então, falar desde o comecinho, né? Lembra quando eu falei que fui trabalhar no restaurante? Pois é. Um dos motivos era eu investir no esporte. Um outro motivo é que eu tinha uma namoradinha na época. E eu queria, cara, não tinha dinheiro pra levar a menina pra comer um x-salada, pô. Não dá. Cara, vamos trabalhar pra me ter um dinheirinho pra me levar a menina pelo menos pro cinema, né? O que acontece? Antes de eu receber meu primeiro salário, a menina terminou comigo. E aí, eu já pensei, cara, eu vou me demitir desse negócio. Perdi um dos motivos de eu estar aqui. Só que eu percebi que lá eu me distraía. Ah, vou ficar então. Uma semana depois chega essa moça no restaurante. E ela foi trabalhar no restaurante também. Então a gente se conheceu no ambiente de trabalho, né? E no começo só trabalho, né? A gente depois foi se aproximando mais porque era companheiro de trabalho, né? Trabalhávamos juntos. E quando tinha rota, depois do trabalho, né? Eles faziam uma rota e levavam para casa, né? E a gente descobriu que morava bem pertinho também. A gente foi se aproximando, né? Só que naquele momento eu não estava bem, sabe, para ter um relacionamento. Eu não estava com a cabeça boa ainda. Foi necessário um tempo ali para mim. E eu cheguei, sabe, a frequentar festas, buscar preencher esse vazio em outros lugares. E eu percebia que aquilo não era para mim, não preenchia. Aquilo era muito momentâneo, né? E quando eu saía era o mesmo vazio. E aí eu entendi, cara, isso não é para mim. Deixa eu me ajeitar aqui. E ela já estava me sondando, tinha uns meses aí, né? Olha aí, Aí eu cedi e a gente se uniu, né? No dia 30 de janeiro de 2016. A gente está junto até hoje. Ano que vem vai fazer 9 anos já. E o tempo passa muito rápido, cara. E ela foi fundamental para mim, porque ela é a minha principal apoiadora. Ela é a pessoa que me ajuda muito, sabe? Até eu ter até no dia de hoje mesmo, ter uma vida com uma fluidez melhor, sabe? Eu acordo às vezes, ela faz o shake para mim, eu já vou trabalhar, eu tomo shake no caminho, a minha vida é corrida, ela me ajuda a deixar mais leve essa vida, né? Então eu tenho uma pessoa ao meu lado que ela realmente soma comigo, eu consigo perceber isso, é uma pessoa que depois que a gente esteve se relacionando, eu pude apresentar Deus para a vida dela também, Deus fez assim uma transformação na vida dela e hoje ela é minha esposa, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro, e uma pessoa que eu quero estar até o final da minha vida, assim, claro. É isso. Você é doido, mano. Shapeado e romântico. E meu irmão, a gente já falou da tua carreira, já falou da tua participação como coach, como atleta, profissional e tudo. E o que é que tu ainda almeja conquistar no esporte? Eu imagino que ainda tem um futuro gigantesco, tu não é um cara, apesar de ter uma carreira extensa, tu não é um cara novo. E conta pra gente aí os teus planos, cara, teus sonhos, objetivos, como é que tá isso aí na tua cabeça? Bom, eu tenho 29 anos, né? Mas já sou um dos veteranos aqui de Manaus, né? Mas eu tenho, sim, alguns sonhos para realizar, né? Eu já me peguei pensando sobre isso também. Como, por exemplo, eu tenho um sonho de competir aqui em Manaus ainda. Provavelmente seria uma despedida minha, sabe? Mas já vai que eu me despido e quero continuar, né? Mas eu teria que voltar para a Liga Amadora, e eu posso fazer isso, para poder competir aqui em Manaus, né? Porque dificilmente traria uma competição para cá. Então é um sonho que eu tenho, competir ainda em Manaus com a minha família, com os meus amigos. Tenho o sonho ainda de competir no Mr. Olímpia, em Las Vegas ou em Orlando, né, onde for. E o sonho de competir também fora do Brasil, né? Isso já é um pouco mais palpável, né? Basicamente eu vou dizer para vocês, são poucos sonhos. A grande maioria dos meus sonhos que eu tenho no esporte eu já realizei, sim. São bem pontuais. Só que são extremos, né? Olímpia, competir em Manaus. Quais são as seus sonhos? Competir a Copa Manaus e o Olímpico. Tipo isso. Bom, um ano atrás eu decidi parar de preparar atletas, dá muita dor de cabeça. Mas assim, eu já pude ajudar muitas pessoas através dessa função, né, como coach. E aí, digamos que eu tive uma mensagem de Deus para eu tentar mais uma vez, né? Eu estava a caminho da igreja e eu coloquei uma música aleatória, nem estava nem olhando pro celular, só fiz assim, ó, essa aqui. E aí caiu uma música lá e eu fiquei ouvindo a música e Deus, eu não sei o que tu quer falar comigo, mas é isso aí. E aí quando chegou o refrão da música, chegou uma frase que era assim, ó,
o nome da música era Renovo, uma coisa assim, e ao seu tempo frutificarão. O que eu entendi com isso? Tenta de novo. Ao seu tempo vai dar certo. Tá bom, assim eu farei, né? E tentando sempre ajudar a vida das pessoas. Quando eu preparo um atleta, eu tento impulsionar ele na sua vida, né? Então, desde então eu me abri mais, sabe? A dar oportunidades, né, para algumas pessoas. Eu sempre fui um cara muito fechado, porque eu me protejo muito também, eu não quero qualquer pessoa ao meu lado. Eu sou uma pessoa que eu abro a porta da minha casa para os meus atletas, então eu quero estar cercado sempre por boas pessoas, né? Mas a gente foi conseguindo, né, aos poucos, né, juntar um grupo de pessoas. Não vou dizer que é um time, é um grupo de pessoas, e veio virar um time mesmo agora, 2 semanas atrás, assim, né, que foi quando a gente se uniu mais para a competição. E eu pude ver uma união que há tempos eu não via. Eu fiquei muito feliz com isso, né, por estar trazendo eles novamente, né. Eu sei que é muito cedo ainda, é o começo, né, mas eu sei que eles vão crescer ainda, eu espero poder ajudá-los. E assim, tenho talentos também no meu time, né, que eu quero, claro, ver eles... O inglês, né? Tenho talentos que eu quero ver despontando aí, porque a gente que está no fisiculturismo há uns anos já, né, poucos anos, a gente consegue, né, olhar para uma pessoa e em poucos segundos entender, cara, aqui tem potencial, né. Então tem atletas do meu time que são muito bons, que eu quero fazer um trabalho, né, para eles terem as condições de poderem ir lá para fora e competir. Mas quando eu falo em condições, não é só, sabe, fisicamente estar pronto. Você tem que estar bem na sua vida, você tem que estar bem na sua família, no seu trabalho, em todos os contextos, né? Porque senão você só chega lá e tem todo um vazio por trás, né? Então o atleta ele tem que ser completo, né, em todos os sentidos. Então, basicamente isso. Vamos lá, mano. Agora a gente tem um quiz pra fazer aqui com você, algumas perguntas. Bate pronto, né? Pode ser rápido, se tu quiser tomar um tempo a mais pra falar, pode falar também. Vamos lá. Treinar 7 horas da manhã ou 7 horas da noite? 7 da noite. Off-season ou pré-contas? Pré-contas. Agachamento ou remada curvada? Remada curvada. Atleta ou preparador de atleta? Atleta. Refeição livre favorita? Sushi. E, mano, conta pra gente o que te mantém motivado. Cara, essa é uma boa pergunta, sabia? Cara, o que me mantém motivado é que eu ainda tenho sonhos do homem, vamos dizer assim, não do atleta Everton, mas do homem Everton, né? De coisas que eu ainda quero alcançar para minha vida, para a vida da minha família, coisas que eu almejo viver que eu ainda não vivi, né? E basicamente isso. Eu tenho essas metas e eu vou correr atrás até alcançar. Então é isso, galera. A gente vai terminando por aqui. A gente pôde conhecer um pouco da história do Everton. Cara, muito foda conhecer a tua história de verdade. Eu acho que tu é um cara muito abençoado de coração, porque tu conseguiu construir a tua vida em torno do que tu ama, que é o esporte, que é a tua família. E foi muito gratificante pra mim. Posso, falando isso particularmente, conhecer um pouco da tua história, saber os degraus ali que tu foi galgando, os níveis que tu foi atingido. E eu confesso que quando eu te vi na companhia, a sensação que eu tive, falei, agora ele tá no lugar certo. E é isso, irmão, só sucesso. Eu acho que em nome da Pump Works a gente só tem admiração e respeito pelo seu trabalho, meu brother. Quiser deixar uma última palavrinha, um agradecimento pra galera? Só agradecer vocês também. Essa parceria tá dando muito certo. Tenho acompanhado, fico feliz também pelo crescimento e agradeço pelas palavras. Te vejo quase todo dia lá na companhia, né? Acho que eu tenho que aprender a treinar melhor. Treinar pior, como não treinar, e tu treina comigo. Não, então, assim, é uma satisfação para mim estar aqui com vocês, né? Vocês são pessoas que eu já conheço há um tempo, né? Principalmente o Filipinho é uma pessoa incrível, que eu tenho acompanhado o teu trabalho também, admiro muito. Tu é um cara centrado, é um cara humilde no que faz, é um cara que dá honra a quem te dá honra. E, mano, eu desejo só muito sucesso para você. Muito obrigado. Eu sei que você vai alcançar isso. Todas as coisas que você pretende, você vai realizar, tenho certeza disso. E para você também, mano. Valeu.